o mundo é pequeno para as baterias de escola de samba do Rio de Janeiro, porque se você se você pesquisar historicamente, não tem nada parecido com isso no mundo inteiro. 300, 250, 300 homens, mulheres tocando juntos, com esse nível de complexidade, com esse nível de arranjo que elas estão tocando, com esse nível de precisão, de perfeição, num desfile andando 1h20 com fantasias às vezes pesadas, etc, etc. Isso é uma coisa incrível, né? Isso é um milagre, é quase um milagre musical. A bateria de escola de samba do Rio de Janeiro, para mim, é quase um milagre musical. Fala aí, rapaziada, beleza? Sou Xande Figueiredo, baterista, carioca, com 40 anos de profissional de janela, né? Muita coisa já feita aí na área da música popular brasileira, música instrumental, etc. Também com boa experiência na área didática, né? Tive bastante experiência na área didática e tive a sorte de ser julgador aqui do grupo especial do Carnaval do Rio de Janeiro, julgador de bateria por 5 anos, de 2011 a 2015. Sempre fui um amante muito forte de música clássica e jazz e Frank Sinatra e tal, então eu ouvia esse tipo de coisa em casa. Depois, aí, quando eu tinha em torno de 11 para 12 anos de idade, meu irmão começou a estudar violão, bandolim, era ali final dos anos 70, né? E eu, aquela coisa de irmão mais novo, 6 anos mais novo, que os pais despachavam junto com o irmão mais velho, com 17 para 18 anos, e eu comecei a frequentar ensaios dele com os amigos. E aí, brincando de tocar percussão ali nos ensaios, revelou-se ali um talento. Na verdade, quando a gente era mais novo, ele lembrava disso, a gente fazia competição de batucada e eu sempre ganhava dele. Minha batucada era melhor. Então já demonstrava um talento, vamos dizer assim, natural, né? Isso foi ali durante o ano de 79, era a época da Cor do Som, eu adorava a Cor do Som, que era a banda de sucesso naquela época. Aí quando entrou 1980, a década de 80, além de tocar percussão, eventualmente com eles nos grupos, nos festivais de colégio da época, algumas vezes umas baterias paravam lá em casa, e eu já estava me ligando na coisa da própria bateria, né? Fora a percussão. E aí, depois de muito insistir, né? E eu acho que também por causa de um problema de saúde que eu tive aqui, um caroço que eu tive no pescoço, finalmente em 1981, com 13 anos, eu ganhei minha primeira bateria, do meu pai e da minha mãe. E ali comecei os estudos, com 13 anos. Com 14 eu dei uma breve parada, que eu fui estudar no Colégio Naval, em Angra dos Reis. E eu ia virar oficial de marinha, mas aí já do meio para o final lá daquele ano de 82, eu redescobri minha paixão pela bateria e saí para ser baterista. Uma história meio doida, para desgosto do meu pai na época, que era oficial de marinha da reserva. E aí finalmente em 83, com 15 anos, aí comecei seriamente, aí não parei nunca mais, aí foi... Enfim, muita história aí, de muita coisa que eu já fiz de música e de tudo, né? Dá para dizer que realmente eu já experimentei quase tudo que tem de música popular e também de música erudita, de percussão erudita, que eu estudei ali durante uns 4, 5 anos, ali durante os anos 80 mesmo, né? Olha, bem colocado, né, cara? Você está perguntando aí. É engraçado, quando eu era adolescente estudando, eu me via, acho que projetando nos caras que eu gostava, imaginava assim, velhão tocando coisa de jazz e com cavanhaque. Realmente, uma época eu tive cavanhaque mesmo e toquei bastante coisa de jazz, de música instrumental, né? Mas assim, vamos dizer, por exemplo, essa relação que eu tive com o pessoal do mundo do samba, né? De tocar com todos os nomes mais importantes do samba em shows diversos, não é uma coisa que eu imaginava. E embora eu tenha me preparado lá desde o início para tocar todo tipo de música, e toquei todo tipo de música de verdade, mas eu não imaginava que a minha relação com o samba, por exemplo, fosse ser tão forte, né, com o mundo do samba, de tocar com todos os grandes nomes aí, especialmente os do passado, Ivone Lara, Elton Medeiros, etc., Wilson Moreira, etc, etc, etc. Aí, também Zeca Pagodinho, né, o Dudu Nobre e tal. Enfim, por exemplo, um nome que é importante nessa minha trajetória, que é o Emílio Santiago, com quem eu toquei 7 anos, tal, gravei o CD e DVD, o Melhor das Aquarelas, no Canecão. Esse é um nome que eu não imaginava mesmo tocar. Foi uma coisa de trajetória de músico, de um amigo indicar tal, e a coisa dar certo, que aconteceu lá no ano de 2003 e eu não imaginava. Então é um nome bem importante, né, e que ajudou, por exemplo, a projetar o meu trabalho como baterista bastante, né, essa ligação com o Emílio Santiago, né.
E assim, alguns nomes, né, eu considero importantes por serem nomes historicamente, né, tipo o Johnny Alf, né, que eu não fiz tantos shows assim, mas é um cara que é muita gente boa, eu considero o criador da bossa nova, né? É o cara que o Tom Jobim ia ver tocar na noite no Rio, lá nos anos 50, no meados dos anos 50, porque ele já tocava de uma forma diferente. Foi um cara que eu tive a honra de tocar algumas vezes, fazer alguns shows, alguns projetos, né? E foi muito legal, né? Um outro trabalho que eu botaria assim como muito importante na minha trajetória foi um grupo que eu fui um dos donos do grupo, né? Fui produtor artístico, foi o Pagode Jazz Sardinhas Clube. Foi um grupo que criou uma estética própria ali no final dos anos 90 e influenciou muita gente boa que está aí no mercado hoje, né? A gente gravou 3 discos. O nosso segundo disco, que teve a participação do Zeca Pagodinho, ganhou o Prêmio TIM em 2004 de melhor banda instrumental. E um outro artista também que eu não poderia deixar de destacar, o Hamilton de Holanda, né? Com quem eu comecei a trabalhar em 2004 ou 2005. E aí fiz muita coisa boa com ele, vários trabalhos, desde tocar com orquestra sinfônica, até tocar no Festival de Rock de Brasília, famoso Porão do Rock, fora várias turnês internacionais, e depois com ele também a participação no Baile da Almedinha, que foi uma criação dele que a gente levou a cabo ali no Circo Voador de 2013 a 2019, que também fizemos algumas turnês lá para fora e que, só nesse Baile da Almedinha a gente recebeu de Bete Carvalho a Luiz Caldas, de Marcelo D2 a João Bosco, né? Então sempre tinha um artista convidado, né? E fazendo uma relação com o mundo do samba, das baterias de escola de samba também, a partir acho que ali do ano de 2014 ou 2015, a gente começou a receber, na verdade o baile começou no final de 2012, na verdade. A partir de 2014, todas as quintas-feiras de cinza, isso é, quinta-feira depois da quarta-feira de cinza, a gente recebia uma bateria como convidada. Ao invés de cantor ou instrumentista, a gente recebia uma bateria. Então foi a bateria da Vila, foi a da Portela, foram tantas, a da Mangueira, acho que foi também, foram cinco ou seis baterias que foram lá. E era muito legal, que a gente tocava junto com eles, assim, e aquela tropa de elite, assim, né, os mestres diretores e tal, né. Então, realmente, sem dúvida, eu colocaria essa associação aí, essa parceria com o Hamilton de Holanda também é uma coisa muito importante na minha trajetória, tanto no desenvolvimento como músico, quanto, né, vamos dizer assim, projeção dentro do meio, né. Você veja como são as coisas, né, Rafael? Como eu sempre digo, né, ter amigos é melhor que ter dinheiro. Então, tem um amigo, né, e assim, é interessante porque ele era mais amigo de um amigo do que meu. E na verdade, acho que comigo, diretamente, ele trabalhou 1 ou 2 vezes. Ele gravou no disco do Pagode Jazz, por exemplo, show mesmo ao vivo, acho que a gente fez uns 2 só. Mas não sei por que ele criou uma relação de confiança comigo e de respeito e vamos dizer assim, me concedeu, né, uma legitimidade que eu nem imaginava. Eu estava tocando em 2009, final de 2009, com o Emílio Santiago, no centro de convivência lá de Padre Miguel, e aí me liga ele, dizendo que estava querendo me indicar para o trabalho de julgador lá na Liesa. E era o Newton Rodrigues, que foi jogador de harmonia há muitos anos e tinha uma relação muito boa com o pessoal da Liesa. Aí eu me lembro, isso é uma história engraçada, né? Que eu fui comentar com o Emílio, que o Emílio tinha uma ligação também com o pessoal da Liesa e tal, né? E com o mundo do samba, era mangueirense, doente. Eu falei, Emílio, pintou essa possibilidade desse convite? Ele, filhinho, imitando ele agora, né? Filhinho, melhor não, hein? Melhor você não se envolver nisso não sei o quê. E eu, felizmente, eu não escutei o conselho do meu patrão na época. E aí, em 2010, eu fiz um vestibular lá com o presidente da época, o Jorge Castanheira, né? Eu fui um dos dias do desfile em 2010, que foi o dia exatamente que a Tijuca desfilou, foi aquele, eu diria até um turning point, né, aqui no Carnaval do Rio, que foi aquele desfile do susto, né, da Tijuca, que foi realmente impressionante, né, os efeitos que eles conseguiram aquele ano e tal. E aí fiz o meu vestibular, mandei o trabalho que eu tinha feito para o presidente, para o Jorge Castanheira, ele fez as correções, e em 2011 finalmente eu fui convidado oficialmente, né, e até 2015 eu tive a honra de participar lá desse trabalho, que foi uma coisa que, sem dúvida, profissionalmente, artisticamente, foi um marco na minha vida, assim, impressionante, né. Eu tenho certeza que eu sou muito melhor músico hoje do que em 2011 ou 2010, por conta dessa experiência, de ter vivido essa experiência, de ter sido jogador lá, sem dúvida nenhuma, e ter sido, vamos dizer assim, abençoado, né,
com aqueles 12 shows, para mim, naqueles 5 anos, né? 6 numa noite, 6 na outra, né? É uma coisa que não tem preço. Como músico brasileiro e artista, isso não tem preço, né? Olha, cara, o mais desafiador realmente é você fazer valer, que foi a coisa que eu estabeleci. Quando eu fui convidado oficialmente, eu me lembro, o presidente Jorge Castanheira na época, uma coisa que ele batia muito foi a questão da confiabilidade, né, e da isenção, né? Aí eu até brinco com ele, falei, mas vem cá, presidente, para quem que eu vou puxar a brasa nessa sardinha? Eu moro em Vila Isabel, morava na época, né, moro aqui perto ainda, né, mas morador há mais de 30 anos de Vila Isabel. Minha esposa era beija-flor, eu tocava com o Emílio, que era mangueirense, entendeu? Se eu fosse pensar historicamente na minha relação com esse mundo de escola de samba, a escola de samba que, vamos dizer, que estaria no meu coração assim seria a Portela, até por conta da Portela ter formado tantos compositores fundamentais da música brasileira, entre eles principalmente o Paulinho da Viola. Então assim, para quem que eu ia puxar a brasa nessa sardinha? E assim, pensando nisso, e eu já sabia que não ia puxar a brasa para sardinha de ninguém, por exemplo, o meu amigo de banda, o Marcos Guleba, né, um baluarte da Unidos da Tijuca. Então, assim, para quem que ia puxar a brasa nessa sardinha? Era muita gente para atender, se eu fosse deixar as relações pessoais ou de coração interferirem, né? E, na verdade, eu estabeleci para mim, e tentei, e acho que cumpri, modéstia à parte, fielmente, o parâmetro de usar o meu expertise como músico e os estudos que eu realizei depois de me tornar jogador, para ser o mais preciso possível nessa avaliação, né? Porque, para mim, é o seguinte, a maior forma de você respeitar as baterias é realmente julgando elas com a máxima isenção e o máximo rigor. Ser benevolente na hora do julgamento é ser desrespeitoso em relação ao trabalho que elas fazem o ano inteiro. E isso é uma coisa que talvez o pessoal do meio não entenda muito, e pela paixão envolvida, quando toma ali um 9-7, um 9-8, fica bravo com o jogador, mas, e isso eu posso falar muito tranquilo, que aí você perguntou qual a maior satisfação, né? Todo mundo que veio conversar comigo, quando saía da conversa, falava assim, pô, é verdade, Xande, você tem razão. Falava, ó, a tua bateria aconteceu isso, não é verdade? Pô, tinha um chapéu tal que abafava o som de caixa, não sei o quê. Sempre, porque tinha, desculpe assim, a falta de modéstia, mas tinha consistência o trabalho que eu fazia, porque eu levava muito a sério. Porque eu respeitava muito os músicos que estavam lá do outro lado. Porque eu tinha consciência que eu, como músico, como é que eu poderia fazer algum tipo de sacanagem com 180, 200, 300 músicos ali na minha frente? Seria uma covardia muito grande da minha parte. Eu não teria coragem de fazer isso. Eu não tenho coragem de fazer isso, entendeu? Então, o maior desafio foi cumprir isso fielmente, e eu cumpri isso nos 5 anos, à risca, inclusive com questionamento de vários amigos, né? Mas em compensação, uma satisfação foi fazer vários novos amigos por causa dessa seriedade com que eu levava o trabalho, e o feedback que eu tenho hoje em dia, quando eu encontro alguns mestres e diretores que viraram meus amigos de lá para cá, é exatamente esse, entendeu? De que vamos dizer assim, a reputação do meu trabalho no meio ficou como sendo de excelência, tanto na parte profissional quanto pessoal. Então, isso vale muito mais do que dinheiro, do que qualquer outra coisa, entendeu? A consideração, o respeito que você conquista no métier que você está trabalhando. Então, sem dúvida nenhuma, a maior satisfação que eu tenho é essa, né? Olha, eu confesso para você que realmente, assim, isso eu não posso deixar de falar, que em 2015, depois de 2015, né, eu continuei acompanhando como um apaixonado pelo assunto, mas mais à distância. Mas mesmo estando mais à distância, eu detectei, eu senti que estava realmente acontecendo uma evolução, e na minha modesta avaliação à distância, eu acho que tem muito a ver com o desenvolvimento de mestres e diretores, especialmente os mais jovens. Tem a ver, por exemplo, com esse hiperdesenvolvimento, né, a hipervelocidade na troca de informações que esse mundo virtual, e cada vez mais virtual, trouxe para todas as áreas de conhecimento da humanidade. No caso do samba, do meio do samba, o pessoal mais jovem, muito afim da internet, começou a trazer, inclusive, influências de outras culturas musicais, tipo a música afro-cubana,
para dentro das escolas de samba. E um desenvolvimento musical em si. Então eu sinto que hoje em dia tem muito mais músicos, né, ligados às baterias de escola de samba, eu vou chamar assim já direto de músicos, independente se são ritmistas, diretores ou mestres, que têm um conhecimento formal de música, de estudo, de partitura, etc, etc, e trazem esse conhecimento para dentro das baterias de escola de samba. E como começou uma corrida ali de coelho, para ver quem se desenvolvia mais, acho que começou também um processo de depuração individual, de formação individual dos ritmistas dentro das baterias, que foi gerando esse processo avassalador, que realmente hoje em dia, quando eu escuto uma bateria, eu falo, caramba, isso tá bom pra cacete, hein? Outro dia eu vi um vídeo da Mocidade, que na época que eu fui jurado, pô, infelizmente, né, quando passou na minha frente ali, não teve nenhum ano que conseguiu a nota máxima, porque sempre tinha um probleminha aqui e acolá, até teve uma evolução, mas não conseguiu. Pô, um negócio bom pra caramba, um arranjo maravilhoso, eu curti, comentei lá e tal, falei, pô, um negócio espetacular, lindo. Então, assim, você vê que é um trabalho que foi desenvolvido, especialmente por essa rapaziada mais jovem, arejada por outros ambientes musicais, que está gerando realmente um desenvolvimento muito grande e que eu fico pensando, né, o desafio, o tamanho do desafio dos jogadores atuais de bateria para conseguir fazer essa diferenciação, né? Realmente vai ser ali no... Já que eu falei na coisa de corrida de cavalo, eu falei de coelho, mas corrida de cavalo é no photochart que você faz a diferenciação, no VAR, é praticamente no VAR, porque estão todas tocando num nível muito alto, né? Quando eu fui jogador, realmente havia bastante diferença entre as baterias, tinha umas 2 ou 3 muito consolidadas. Hoje em dia eu sinto que o negócio deu uma igualada, que realmente, assim, o quadro de jogadores de bateria tem que ser muito qualificado para fazer essa diferenciação adequadamente, né, de maneira correta, né, é o que me parece. O carnaval foi um divisor de águas na minha vida, né, profissionalmente, especificamente, porque era um trabalho, mas assim, na parte de desenvolvimento artístico e humano, sem dúvida nenhuma, foi um divisor de águas e me fez principalmente entender o peso cultural, né, artístico, que as baterias de escola de samba aqui do Rio têm no Brasil e no mundo. Infelizmente, o Brasil, muitas vezes, o Brasil não conhece o Brasil, dizia aquela velha canção, né? Infelizmente o Brasil não soube até hoje capitalizar, na minha modesta opinião, adequadamente isso. Eu sinceramente acho que as baterias de escola de samba, o Carnaval do Rio, né, mas especialmente as baterias, poderiam ser a ponta de lança para um trabalho muito mais agressivo de marketing, né, da música brasileira e da cultura brasileira lá fora. E projetando uma imagem positiva do Brasil, né, não só de simpatia, de país tropical, de país do desfile da escola de samba, o país do futebol. Isso ser uma coisa mais específica, né? E mesmo assim, pela força cultural das baterias do Carnaval do Rio, você vai ver, tem desfile de escola de samba, tem liga da escola de samba. Tinha, em 2004, quando eu fiz uma turnê com o Nelson Sargento pela Escandinávia, tinha uma liga da escola de samba na Finlândia. Uma coisa que não se imagina aqui. E coisa que aconteceu de maneira espontânea. Não foi um trabalho do Itamaraty com o Ministério da Cultura para que isso acontecesse lá fora. Infelizmente, né? Se a gente tivesse gente com mais visão, por exemplo, nesses 2 setores, isso estaria muito mais disseminado e isso geraria trabalho para toda essa rapaziada das baterias de escola de samba, muito mais, né? Você teria muito mais intercâmbio, já tem bastante, mas teria muito mais intercâmbio, né? Viagens aqui de mestres e diretores para passar o expertise e montar novas baterias lá fora do que tem, né? Então, assim, eu acho que o principal foi enxergar o peso, a importância cultural das baterias, né, dentro do cenário de música brasileira, de cultura brasileira, e isso até mundo afora, né, sem dúvida nenhuma. Então, o que eu queria dizer como resumo dessa ópera é que eu só posso agradecer as baterias de escola de samba aqui do Rio de Janeiro, por tanto que agregaram a mim como músico, como pessoa também, né, e dizer que eu espero ainda muito delas, no desenvolvimento delas e no que elas podem proporcionar para o Brasil e para o mundo em termos de música, de desenvolvimento musical, de desenvolvimento de linguagem, de desenvolvimento técnico, né? Que já está em curso, mas eu acredito que elas podem ainda ir muito mais longe, né? Elas podem dominar o mundo, vamos dizer assim, se a gente fosse falar brincando, né? O mundo é pequeno para as baterias de escola de samba do Rio de Janeiro, por quê?
Se você se você pesquisar historicamente, não tem nada parecido com isso no mundo inteiro. 300, 250, 300 homens, mulheres tocando juntos, com esse nível de complexidade, com esse nível de arranjo que elas estão tocando, com esse nível de precisão, de perfeição, num desfile andando 1h20 com fantasias às vezes pesadas, etc, etc. Isso é uma coisa incrível, né? Isso é um milagre, é quase um milagre musical. A bateria de escola de samba do Rio de Janeiro, para mim, é quase um milagre musical. Eu estou botando no meu peso de músico a falar isso, sem dúvida nenhuma. Falou? Valeu, rapaziada. Tamo junto.